em torno às eleições. Ontem, né, teve todos os acontecimentos em relação à base de apoio do Trump invadir o Capitólio, então a gente vai discutir isso, a vitória aí declarada de Biden. Mas antes disso, lembrar os companheiros de curtir o nosso vídeo, compartilhar o link do canal, importantíssimo aí para ajudar a divulgação da nossa TV. Peço também para os companheiros que nos ajudem financeiramente. Nossa TV é independente e você pode contribuir aí com o chat e com o super chat através do chat. Dá também para contribuir com o super sticker. E se você tornar-se um membro do nosso canal, você garantirá aí uma renda mensal para a nossa TV poder sempre estar, poder melhorar ainda mais os nossos aparelhos, os nossos programas, enfim, aumentar a qualidade do nosso canal. Bem, eu sou a Isadora Dias, apresento Reunião de Pauta, junto com a companheira Marília Garcia. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia, Chico, nosso convidado de hoje. É um prazer estar aqui de volta no Reunião de Pauta. Depois do dia de ontem, que foi muito agitado, né? Ali nos Estados Unidos, a gente vai comentar sobre isso. A gente também vai comentar sobre algumas polêmicas do Brasil. Mas antes disso aí, vamos passar a palavra para o companheiro Chico se apresentar. Olá, bom dia Marília, bom dia Isadora. Agradeço aí o convite e vamos nessa, vamos começando já. Isso aí, o companheiro Chico participa conosco do Reunião de Pauta todas as quintas-feiras. E só para lembrar, hoje, quinta-feira, terá a segunda aula do curso Marxismo. As aulas serão ao vivo todas as terças e quintas-feiras. Então, toda vez que nós tivermos a participação às quintas-feiras do companheiro Francisco aqui conosco, à noite terá aí a aula da Universidade Marxista. Bem, dadas aí as apresentações, vamos então para a nossa pauta, né? Como de costume, nós começamos com os dados da pandemia e nós não temos aí uma notícia muito boa, né? Oficialmente, atingimos aí 200 mil mortes, quase 200 mil mortes, né? Estamos com 199 óbitos oficiais causados aí pela pandemia e registramos novamente mais de 1.000 mortes diárias. Foram, então, nas últimas 24 horas, 1.266 mortes causadas por Covid-19 registradas. Então, se nos mantermos assim, né, amanhã mesmo nós noticiaremos aqui que oficialmente foram mais de 200 mil mortes, mas algo que a gente já tem discutido aqui, até apresentado pela nossa imprensa, é que esses números aí já ultrapassaram 200 mil, né? Mas nós temos aqui. Bem, eu acho que a companheira Isa teve um probleminha técnico. Ela voltou? Sim, voltou. Então vamos voltar ali para a companheira Isa. Desculpa, eu tinha travado, eu não... Travou um pouquinho. Voltou agora? Está normal para os companheiros? É normal. Voltou. Então, eu volto para os números? Deu para acompanhar? Deu para ouvir os números. Já no finalzinho aqui, tá? Tá certo. Então, de novos casos, nós tivemos aí registrados nas últimas 24 horas 62.532 casos. Então, somando aí, temos atualmente, oficialmente, 7.874.000 casos. Bem, essa é a situação de hoje, companheiros, passo aí para vocês comentarem. E aí também tem as notícias da vacina, que aqui em São Paulo sai hoje, segundo aí o Instituto Butantan, os resultados da validação da vacina para a Anvisa. E vamos ver se a Anvisa liberará ou se de fato se esses resultados serão satisfatórios.
Exatamente. Eu acho que essa questão da vacina, ela, ela vem se arrastando aqui no Brasil. O governo aqui de São Paulo já adiou uma série de vezes, mais especificamente 3 vezes, o anunciamento da qualidade da vacina, se ela vai ser usada, se ela não vai ser usada. E exatamente a gente vê que isso impacta ali nas pretensões do Dória de ser o principal candidato aí para 2022, por ter conseguido suplantar a ação do próprio Bolsonaro na questão da vacinação no Brasil. Na contramão, o Bolsonaro ele ainda não apresentou um plano oficial do governo na questão da vacinação, mas mesmo assim já anunciou que ele vai utilizar a vacina de Oxford. Parte vai ser a Pfizer, parte vai ser a de Oxford, provavelmente a maior parte vai ser a de Oxford. Já vem aí, já vem sendo noticiado a quantidade de seringas que todos os estados teriam, que seriam 160 milhões de seringas. Bem, toda essa questão ela vem se arrastando aqui no Brasil. A gente vai ser um dos últimos países aqui a anunciar de fato um plano de vacinação da população. E isso, na verdade, é decorrente da crise política que a gente tem aqui no Brasil, que colocam a situação do povo brasileiro nas mãos dessa briga entre o Bolsonaro e o Dória e os setores que apoiam o Centrão e o próprio bolsonarismo. Bem, acho que essa questão é essencial para a gente entender também a falta de ações na situação da pandemia. A gente vê aí que essa elevada taxa de mortalidade aqui na pandemia é exatamente uma questão que ninguém aí iria se beneficiar com uma ação efetiva aí da pandemia. Ninguém se colocou para fazer o trabalho. Então, exatamente, o trabalho não foi feito, né? A questão do isolamento foi a única medida tomada e nem isso mais acontece. Bem, é importante destacar também que outros estados, quer dizer, outros países, né, eles vêm sofrendo uma alta do número de casos. Foi noticiado aí que o Japão colocou todo o país em estado de alerta por conta da grande elevação aí do número de casos. Eles já estão aí organizando também a questão da vacinação, mas ainda assim estão nessa situação complicada. Acho que essas questões são essenciais. Países como a Venezuela já estão vacinando a sua população, a Argentina também vai iniciar aí o processo de vacinação, mas também fica colocada aí a questão da segunda cepa, né, do coronavírus, que se desenvolveu ali no Reino Unido, e a gente já foram encontradas essa cepa em outros locais também do mundo. Então, essa é uma questão importante para a gente discutir também nesse problema geral da pandemia. Vou passar a bola aí para os companheiros. Eu queria comentar, eu acho que nunca é demais lembrar, né? Com relação ao Dória, porque a gente mencionou aqui ele na questão da vacina, né? Então hoje ele diz aí que vai mostrar a eficácia suposta eficácia, né, da vacina aí do Coronavac, que ele vem adiando aí há um tempo, porque provavelmente o negócio não é tão eficaz assim quanto deveria ser ou quanto foi propagandeado, né? Então, apesar de um setor aí da esquerda e da imprensa, da burguesia de um modo geral, e até de um setor aí da esquerda considerar o Dória como grande herói, grande salvador da pátria, sujeito super responsável, científico e tudo mais, a gente sabe que, por exemplo, ele foi decretado aí a volta às aulas aqui no estado de São Paulo a partir do dia 1º de fevereiro, né? Inclusive a corrente Educadores em Luta do PCO chama aí a greve dos professores, dos trabalhadores da educação para o dia 1º de fevereiro.
por conta disso, porque está sendo chamado aí a volta às aulas sem a vacinação, né? Existe um plano de vacinação aí muito capenga por parte do governo do estado, né? Tem aí na internet, quem quiser procurar, é um PowerPoint aí, um negócio muito capenga, muito mal organizado, a gente nem sabe se a vacina funciona, e eles já estão deixando um plano de vacinação aí para o pessoal ver. Então, é natural, tem que chamar greve, não pode aceitar essa volta às aulas aí logo no começo de fevereiro, que é daqui a menos de um mês, né? Então, é importante ressaltar isso daí, que apesar dele se colocar como super responsável, como combatente aí contra a pandemia, ele na verdade não está nem aí para a população, não está nem aí para nada. Vai voltar às aulas aí em pleno, com 200 mil mortos aí, mais de 1.000 mortos por dia. Vamos ter a retomada das aulas aqui em São Paulo daqui a menos de um mês, né? É isso. Queria comentar. Verdade. Bem, eu queria destacar só a questão da nova variante do coronavírus, que já foi também registrado aqui em São Paulo. E apesar aí do governo do estado noticiar que não tem transmissão comunitária, então esse vírus ainda é de pessoas que pegaram diretamente do Reino Unido, a gente não sabe, né, se não, aliás, não tem transmissão comunitária até agora, né? Mas agora que essas pessoas chegaram aqui no Brasil, em São Paulo vai ter, porque não tem nenhum controle disso, né? Não estão fazendo aí nenhum acompanhamento das pessoas que estão chegando, mesmo do Reino Unido, né, que tem agora esse alerta da nova variante, ou de qualquer outro lugar. Não tem nenhum cuidado em relação a isso. Então, só para registrar aqui que já temos agora no Brasil também, oficialmente, esse novo vírus. Bem, acho que dá para a gente já partir para o tema central. O que vocês acham, companheiros? Também acho. Então, foi notícia aí, né, ontem, da imprensa aí que tá dando até. Eu acho que tem até menos notícia tem até menos notícia da pandemia, por conta aí dos acontecimentos nos Estados Unidos, mas de fato aí o acontecimento de ontem destaca aí uma profunda crise nos Estados Unidos e acho que de fato aí merece uma atenção, né? O companheiro Rui, na análise 247 na terça-feira, em resposta a uma pergunta sobre a crise, sobre a situação nos Estados Unidos, ele analisou, né, que com certeza aí seria uma crise muito grande, mobilizações e tal, e a gente não imaginou que seria tão rápido, né? Mas é de se imaginar, né, durante aí a contagem de votos para certificar quem seria mesmo o novo presidente dos Estados Unidos, teve aí uma movimentação dos trumpistas, né, os apoiadores aí do Trump, que invadiram até mesmo o Capitólio. E girou aí toda uma crise, né? Teve inclusive já 4 mortes confirmadas, dezenas de prisões. E foi aí, parece mesmo um levante, né? A extrema-direita se mobilizando aí em torno do seu interesse. Eles analisam aí a questão da fraude eleitoral e eles estão agindo aí para defender o que eles acreditam que de fato esteja acontecendo. Então foram lá e pediram a votação, e apesar aí de você ver toda uma movimentação, né, do regime para controlar a situação, então já bloquearam contas das redes sociais do Trump, e com certeza eles vão partir aí para uma ofensiva contra essa base de apoio dele, não significa que eles vão conseguir, de fato, dar uma segurada na crise, né? Isso daí eu acho que só está começando. Dia 20 de janeiro aí vai ser a data de posse, será a data de posse do Biden, e pode ser que tenha outras manifestações desse tamanho ou até maiores ou antes, enfim, a gente vê que a base dele está mobilizada e representa a crise geral, né, nos Estados Unidos. Passo para vocês. Exatamente, eu acho que para quem não ficou sabendo, né,
no dia de ontem, que foi o dia da recontagem de votos para confirmação da posse do Biden. A recontagem acontece na Câmara, né? E é ratificada pelo Senado dos Estados Unidos. Houve uma manifestação da extrema-direita norte-americana, inclusive uma manifestação armada. A gente via ali a bandeira de diversos grupos, de diversas milícias armadas norte-americanas, né, de extrema-direita. Na situação da contagem de votos, setores ali dos manifestantes invadiram o Capitólio, que é a casa principal ali da Câmara e do Senado norte-americano. Passaram a invadir várias salas do Capitólio até conseguir chegar nas salas principais, que eram as salas de contagem de votos. Nessa situação, houve um rebuliço ali e algumas pessoas saíram feridas. A gente pode ver vários vídeos que pessoas foram atingidas por balas no pescoço e inclusive levando à morte aí de mais de 4 pessoas. 56 pessoas foram presas nessa situação. E o término da contagem de votos só se deu a partir ali de um verdadeiro estado de sítio do Capitólio, que teve que chamar ali a polícia, que estava altamente armada, com armas pesadas de fogo, para ali garantir que a extrema-direita não fosse invadir de novo. Mostrando que, na verdade, a situação da crise norte-americana vai ganhando um caráter de guerra civil. Eu acho que é importante destacar a situação norte-americana, que, primeiro, que a crise social é enorme, a gente tem um altíssimo índice de desemprego, e na situação de ausência de uma esquerda real, né, de uma alternativa à esquerda para a população, inclusive para a classe operária, a extrema-direita ela tem capitalizado essa crise e, inclusive, sendo apoiada aí por setores da classe operária que tem uma parte dos seus interesses defendidos pelo próprio Trump, com uma própria repatriação das indústrias. Né? Eu acho que é importante lembrar disso daí, porque essa repatriação das indústrias é uma promessa, ali, é uma esperança para a classe operária de retomar os seus empregos. Então, a gente vê aí, de fato, que na luta de classes, se a esquerda ela falha, né, em grande medida foi o que aconteceu nas manifestações do George Floyd, quando a esquerda identitária ela passou a, em vez de promover uma alternativa de luta, a população ela promoveu, na verdade, uma alternativa de derrubar estátuas, né, quer dizer, não faz diferença para a vida de ninguém. A gente vê aí como se desenvolveu essa situação, exatamente com a capitalização da extrema-direita. Eu acho que é importante isso daí porque, apesar do fato do Trump colocar que não vai ser uma posse segura e tudo mais, a gente vê aí que a vontade das bases ali vai além das próprias declarações do Trump. Na contramão, a gente vê aí também que a direita tradicional está tentando aí fazer uma série de ações para isolar o Trump, para enquadrar ele em alguma ação judicial e tentar impedir que ele seja elegível nas próximas eleições, exatamente para tentar conter essa crise nos Estados Unidos. Né? Passa a bola aí para os companheiros. Eu acho que convém lembrar também que isso daí está servindo aí também de pretexto para existir toda uma criminalização do próprio Donald Trump, né? Isso é uma tendência que já vinha ocorrendo durante as próprias eleições, né? Quem acompanhou na época da contagem dos votos, quando teve as eleições, a própria votação, via que a conta do Twitter do Trump estava cheia de tweets censurados, a maioria das coisas que ele colocava tinha algum comentário embaixo, oficial lá do Twitter, desmentindo a afirmação dele, que também é uma forma de
de invalidar ali o que é colocado pela pessoa, né? E agora, nesse período, eles cancelaram aí as contas do Trump nas redes sociais, não só no Twitter, mas em outras redes também, né? Mostrando que a censura, ela vem aí de uma forma totalmente descarada, né? Que é uma coisa que deve ser denunciada, mas também que vai existir toda essa criminalização aí do próprio Trump, né? Num primeiro momento apesar dele ter, que nem a companheira Marília ressaltou, que apesar dele ter falado que a transição vai ser pacífica e tudo mais, ele não aceita o resultado aí que foi efetivamente uma fraude eleitoral, né? Uma das maiores fraudes eleitorais aí do último período, o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Então também isso daí é um motivador importante para essa crise que se desenvolveu nesse momento agora, né? A eleição foi totalmente fraudada, todo mundo viu isso daí. O Trump fez questão de ressaltar isso daí o tempo todo, né? E eu acho que daí é isso que gera toda essa crise, fora toda a situação de fundo também, né? Desemprego, pandemia, enfim, a crise política, crise social que tem ali acontecendo nos Estados Unidos e no resto do mundo também, né? Então a gente vê que os Estados Unidos, ele reflete o barril de pólvora aí que se tem em diversos outros países. O Brasil também é um outro exemplo disso daí, né? Exato. E eu gostaria de destacar, né, a companheira colocou da questão de que a extrema-direita ela acaba dando vazão a essa crise, né? Porque, vejam só, a extrema-direita tem uma ação mesmo diante das situações. Porque, assim, eles vêm denunciando que tem uma fraude. E, de fato, eles acreditam nisso e eles estão aí agindo em torno do objetivo deles, que é impedir que esse golpe seja dado contra ele. O que, de certa maneira, está correto. Essa ação poderia ter sido tomada na época do impeachment. Se a esquerda tivesse uma análise clara e tivesse uma ação, eles poderiam ter agido da mesma maneira, ter invadido, ter impedido aí aquele show de horrores que foi o julgamento do impeachment contra Dilma e ter uma ação enérgica. Mas como a esquerda não tem, né, e a gente vê que isso é mundial, né, a esquerda lá nos Estados Unidos ficou a campanha do Joe Biden, que nem tinha apoio popular, e ficou aí tentando mascarar um genocida, mascarar um político direitista como ele, de esquerdista, né, com essas pautas identitárias. E, de fato, isso daí acabou desmobilizando a população, porque a gente via, né, que tinha uma mobilização popular muito grande em torno das questões da esquerda, né. A gente viu é que a campanha do Bernie Sanders teve aí todo um apoio da população, foi uma campanha de militantes mesmo. E aí eles acabaram perdendo tudo isso para alavancar aí a eleição a candidatura do Biden, foram perdendo todo esse apoio. E era assim, nos Estados Unidos a gente viu um levante aí dos negros contra a morte do George Floyd, que poderia ter sido muito bem aproveitada pelas lideranças de esquerda se elas fossem conscientes, né? Fossem de fato revolucionários, né? E aí, como eles não fazem isso, a extrema-direita, que age, né, mais, né, vai lá, aproveita essa crise e acaba cooptando aí uma parte da população que não aceita o regime atual, porque a gente vê uma crise aí muito grande, e aí eles conseguem aí fazer o que a base do Trump fez ontem, né, no Capitólio. Então, acho que é importante destacar isso, né? Porque agora o pessoal também, a esquerda aqui no Brasil, fica chorando, né? Falando, olha só, isso que colocar os fascistas no poder e tal. Fica aí um chororô. O Boulos mesmo, destacando aqui, ele fez uma declaração falando assim, é isso que dá, não controlar o fascismo e tal. Só que até parece que não foi ele que fez acordo com a polícia aqui de São Paulo para acabar com as manifestações antifascistas na Avenida Paulista. Quando um setor aí de esquerda, um setor da população, estava
disposto a enfrentar o fascismo, foram lá expulsar os coxinhas da Paulista, a esquerda deu um giro, manobrou, fez uma manobra aí, junto com os golpistas, com a direita, e acabou com esse movimento. Aí depois, se em 2022 os fascistas, bolsonaristas, não aceitarem, né, caso o Bolsonaro seja retirado da presidência, aí eles vão falar, né, tá vendo, olha só o que deu, não controlar o Bolsonaro, tá? Eles ficam um chororô. E é isso, né, só se resume mesmo a tweets. E aí nos Estados Unidos a gente já vê isso desenvolvido, né, extrema-direita aí em ação mesmo, como eu disse, né, em torno dos seus objetivos. Bem, companheiros, eu vou chamar as imagens. Se vocês quiserem comentar, pode comentar, Marília. Só um comentário que eu acho que é importante, né, a gente destacar nessa situação é a seguinte coisa, né? A esquerda deve estar se utilizando desse ataque, né, ao Capitólio, para tentar falar que é a extrema-direita, é o mal pior e tudo mais, e o Biden seria justificável por causa disso, né? Mas eu acho que é sempre importante a gente destacar que a direita ela tem uma pauta bem definida, que é uma pauta de ataque à população, tudo mais. E para ela atacar a população, quer dizer, para ela tirar uma série de benefícios, para ela reduzir os salários e tudo mais, ela finalmente precisa atacar as organizações populares. Porque se a luta social se desenvolve conforme a situação se polariza, a direita ela não consegue efetivar as ações que ela pretende, mesmo no campo econômico. Isso acontece aqui no Brasil, por exemplo. Então, quer dizer, no caso do Bolsonaro, a esquerda vai ali e faz uma frente com um Baleia Rossi para tentar conter a extrema-direita. Mas a gente tem que lembrar que a política do Baleia Rossi, a política econômica, a pauta de privatizações, de ataques à população, é a mesma, se não pior, do que a do Bolsonaro. E, nesse sentido, para eles efetivarem essa política, eles precisam levar as mesmas políticas de ataque à população, quer dizer, precisam levar os mesmos métodos ali de cunho fascista para atacar a população. Então, os dois não são uma contradição, quer dizer, não é uma contradição real entre a extrema-direita e os setores da burguesia tradicional. Na verdade, quem vai colocar a extrema-direita no poder numa situação de crise vai ser a própria burguesia tradicional, no momento que ela não vê mais saída em outras alternativas aí para conseguir as suas próprias medidas econômicas e tudo mais. Então, quer dizer, agora se desenvolve toda essa polêmica em torno da extrema-direita trumpista. Mas numa situação em que está descontrolado ali nos Estados Unidos, que a população está em ascenso político, eles podem muito bem colocar o Trump no poder ou colocar alguém de extrema-direita e aprovar uma série de medidas de ataques às organizações da população. Quer dizer, isso daí aconteceu com Mussolini, aconteceu com Hitler e tudo mais. O Hitler mesmo foi preso e depois foi escolhido aí como a pessoa que ia controlar a situação da classe operária. E finalmente foi o que aconteceu. Então, quer dizer, a questão essencial para a gente entender nessa situação é a função da esquerda na luta contra a extrema-direita. Isso não se dá tentando fazer acordo aí com a direita tradicional, que é, na verdade, o setor que vai decidir se a extrema-direita vai ou não chegar ao poder de fato. Mas, na verdade, a gente tem que colocar uma política independente para a população, quer dizer, para impedir que a extrema-direita capitalize setores importantes da população para o seu lado. Na verdade, a gente tem que propor uma alternativa de lutas e trazer a população a se mobilizar nas ruas, né? Como a Isa falou, a alternativa de luta contra o fascismo nas ruas
é a única alternativa que existe. Não tem esse negócio de, vamos eleger alguém e tudo mais. A não ser que a eleição dessa pessoa seja um fator de crise, como, por exemplo, que a gente defende a candidatura do Lula para 2022. Em grande medida, a gente não é só eleger o Lula, é toda a mobilização social que vai ser necessária para isso acontecer, né? Exatamente. É uma forma ali de capitalizar essa luta. Enquanto De acordo. a companheira estava falando, né, a gente já está vendo as fotos aí da invasão do Capitólio. Dá para ver que foi um negócio bastante grande, assim, né? Tinha bastante gente, assim. Foi uma situação bem crítica aí, né? É, O tinha pessoal bastante foi, gente e eles estavam é, dispostos. exato, aí, ó. O pessoal foi reprimido com muita violência, teve inclusive mortes e tudo mais, né? Mas Bem, há uma queixa. desejar. Fala, companheiro, perdão. Não, pode continuar, Chico. Estaria- Não, é dizer que existe essa violência, mas a gente fica imaginando qual violência seria aí se não fosse a esquerda, por exemplo, aqueles grupos do movimento negro que estavam armados também nas manifestações do George Floyd e tudo mais, né? A polícia deve ter ficado bem confusa, né, o que fazer. Mas, dada aí a ofensiva, né, da mobilização, eles tiveram que agir em defesa do Estado, né, porque na verdade a polícia existe para isso, né. É que, claro que alguns setores dentro da polícia estão mais ligados aí, estão ligados, de certa maneira, à extrema-direita, né. Mas eles tiveram que agir, né, à toa que gerou até mortes, e em relação as, tiveram 4 mortes confirmadas até agora. Uma foi de uma mulher que invadiu mesmo lá durante a invasão, e ela foi baleada e morreu no hospital. E mais outras 3 pessoas, elas foram encontrar, elas tiveram ferimentos aí. Agora não sabe se foi durante a manifestação ou não. Mas eu acho que na verdade, eu acho que de fato foram pessoas machucadas, mortas nas manifestações, mas para não aprofundar a crise, né, acho que eles não estão oficialmente falando aí que foram manifestantes, porque isso daí pode inflar ainda mais a revolta da extrema direita, né? Então acho que agora ele está um pouco oculto aí a questão dessas outras mortes. Bem, nós temos vídeos também, se a produção soltar, para o pessoal ter noção aí da dimensão dessa invasão.
You're a fucking traitor to your country! Yeah! You're a fucking traitor! Fucking traitor! Motherfucker! Então deu para ouvir umas horas aí, essa é a nossa casa, que o pessoal tava querendo invadir mesmo. E, de fato, então, é do povo, né? Eles estavam em um lugar de representação do povo. Mas, enfim, algum comentário sobre as imagens, companheiros? Bem, eu acho que o pessoal pode prestar atenção nas bandeiras, né? Acho que as bandeiras, elas indicam bem quem que estava lá. Enchia várias bandeiras de grupos de extrema-direita, de grupos milícias armadas e tudo mais, mostrando que esses setores já, de fato, estão mobilizados em torno dessa questão. É importante dizer também que esses setores já foram mobilizados em momentos anteriores pelo própria questão do Trump, da reabertura da economia e tudo mais. E agora estão aí defendendo a questão das eleições, a questão da fraude eleitoral. Bem, eu acho que é importante destacar também que isso daí falta na esquerda, como a gente vem falando. A gente tem movimentos armados na esquerda e tudo mais, a gente tem os movimentos de negros, tem uma série de coisas, mas a gente não tem um grupo organizado, partidário, que represente de fato a classe operária. Na situação do Bernie Sanders, a gente chegou a comentar que o Bernie Sanders, ele, apesar de ele ser muito moderado, como foi comprovado depois que ele apoiou o Biden, ele representa um movimento muito maior, né? Que, quer dizer, ele tinha na base dele todo um setor que queria desenvolver uma luta ali e tudo mais. E faltando isso, a gente tende a ver isso daí caminhar para a extrema-direita. Então, de fato, a questão essencial nos Estados Unidos é a formação de um partido operário. Bem, sobre acho que também destacar que a população dos Estados Unidos, eles têm uma tradição bem grande de lutas, né? Apesar de não parecer isso daí, os sindicatos dos Estados Unidos são muito bem desenvolvidos e tudo mais. Para que a burguesia consiga manter a população mais tranquila, eles dão altos valores para os sindicatos manterem a população mais calada e tudo mais. Mas, quando o povo começa a se manifestar, não tem jeito. Eles entram mesmo lá na Casa Branca, quer dizer, na Casa Branca não, no Capitólio. E eu acho que a questão essencial também é que não havia uma grande massa policial para impedir que eles entrassem ali no Capitólio. Exatamente porque se é possível que se houvesse muita repressão ali naquela situação, a situação da crise ia se desenvolver muito, né? A gente já viu, na verdade, se essa invasão fosse acontecer aqui no Brasil, a gente ia ver 100 mil policiais ali envolvendo a Câmara e tudo mais. Isso daí não aconteceu ali no Capitólio, apesar de que tinha policiais muito armados, mas ainda assim os manifestantes conseguiram entrar exatamente por conta disso, que a população norte-americana, ela nesse sentido é mais politizada, né?
não aceitaria eles não conseguirem entrar na própria casa do povo, como o próprio manifestante falou. Sim, uma coisa que você falou, Marília, que eu gostaria de destacar também, é a questão dos grupos organizados. Porque eu acho que, por exemplo, o pessoal que fica gritando que é a casa do povo e tal, é porque, de fato, são trabalhadores que estão aí vivendo a crise social, a crise econômica gerada pelo capitalismo, e aí se você não tem uma esquerda, alguns setores da classe trabalhadora são aí abocanhados, né, pela extrema-direita. Então, tem até a companheira Elizabeth Novi aqui, destacou, né, a importância, né, das bandeiras e tal, porque você vê, o pessoal vai lá, se organiza, cria grupos e aparecem com as suas bandeiras, a gente vê mesmo, né, muitas bandeiras dos Estados Unidos, geralmente são as bandeiras aí que identificam esses grupos de extrema-direita e tal. Então, nesse sentido, acho que até vale lembrar aqui a nossa luta, quando começou as manifestações, né, que teve aí, dentro da esquerda, um setor ameaçando a gente de abaixar a bandeira e tal. E a gente querendo se identificar como esquerda, né? É importante isso. Enfim, fugir um pouco do assunto, que eu lembrei, eu vi aqui o comentário da companheira. Bem, nós precisamos encerrar, está estourando nosso tempo. Passar para o companheiro Francisco, se ele quiser acrescentar mais algum comentário, se despedir também. Não, eu ia comentar algo que a Marília já falou, mas que é interessante ver todo o cuidado que a polícia tem para não desencadear uma crise gigantesca ali, porque a gente sabe que uma boa parte desses manifestantes aí, eles estão armados, né, nos Estados Unidos. Então, isso daí é um fator decisivo num momento que nem esse, né? Não deu para reparar se especificamente esse pessoal que mostrou nos vídeos e tal tava empunhando armas e tudo mais, mas a gente sabe que alguém pode estar armado no meio desses manifestantes, é provável que esteja, né? Porque lá a população está armada, né? Então a gente sabe que se a crise se desenvolve, se a polícia começa a atirar contra o pessoal e se coloca um cenário aí de embate armado de fato, a população tem como reagir, né? Eles têm a possibilidade de reagir à própria polícia, né? O que é uma coisa bastante diferente do que a gente tem no Brasil e do que a gente tem na esquerda, que defende o desarmamento da população, né? Mas enfim, isso é uma coisa que eu queria comentar, mas a princípio é isso, né? A gente já vai se encaminhando aí para o encerramento. Queria dar um bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente, agradecer aí o convite. Bom dia para as companheiras aí, Isadora, companheira Marília, e até a próxima. Nós que agradecemos. Rapidinho, vou aqui desejar um bom dia para quem participou do nosso chat, companheiros aqui comentaram, Elizabeth Novi, Arthur Freitas, Renata Diniz, Lúcio Souza, Adriano Teixeira, Kratos, quem mais? Companheiro Carlos Santos, Carlos Moreira também, Arnaldo Ricardo. Muito obrigada pela participação de todos e, terminando aqui o programa, vocês podem procurar no nosso acervo de vídeo o programa de hoje e compartilhar. Isso aí ajuda a divulgar a nossa TV e divulgar também o nosso Reunião de Pauta, né? Um programa da manhã aqui da COTV, que já começa aí noticiando os principais acontecimentos e também debatendo a partir da política do partido, fazendo aí uma discussão em torno. Bem, bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia, Chico. A gente se vê amanhã, né, aqui no Reunião de Pauta. E também a gente convida aí todo mundo a se inscrever no curso Universidade Marxista.pco.org.br para ir assistir também com a gente a aula de hoje, a segunda aula do curso, o que foi o stalinismo. Bom dia a todos. Exato. Quem não assistiu a primeira aula, não se preocupe, você pode se inscrever, porque as aulas vão ficar gravadas lá na plataforma. Então, mesmo que você também não consiga assistir ao vivo
todas as terças-feiras e quintas-feiras, a partir das 18 horas. Vai ficar lá gravado, você pode ir assistindo a partir da sua disponibilidade. E aí, se inscrevendo, você, além das aulas que vão ficar gravadas, você vai ter acesso a todo o material que o partido está organizando. Então, não perca essa oportunidade. Bem, muito obrigada a todos e até amanhã. Tchau, tchau.